Alô, galerinha, tudo bem? Vamos hoje a mais uma aula. Hoje, conforme eu prometi no último vídeo, quando falamos das classes gramaticais, eu falei que nós íamos voltar com a preposição e dar a preposição com mais força. Vamos dar agora, tá? Então, estamos aqui, olha, com preposições. O que seria a preposição? Como eu falei com vocês no meu último vídeo, a preposição ela é capaz de estabelecer uma relação de dependência entre o termo e outro. As relações estabelecidas por meio de proposições são fundamentais para a construção do sentido. Olha só, lembra que eu falei com vocês que uma preposição ela nunca virá sozinho, tá? Nunca virá. Se eu ponho aqui para você com, o com sozinho, ele não tem funcionalidade. Ele fica como se fosse uma palavra perdida. Ele não te passa informação. Se eu coloco para você de, o de sozinho, ele não te passa informação, tá? Mas quando eu coloco essas duas palavras junto com outros termos, aí elas vão dar sentido a esse termo. Dei até o exemplo para vocês, ó, de café com leite. Olha como, olha, esse com, ele une esses dois termos, dando sentido a ele. De água, de chuva. Olha só, olha, a preposição unindo dois termos soltos, tá vendo? E vai dar um sentido a essa união, né? Essas duas palavras, essa composição vai dar sentido a essa composição aí, tá? Então é para isso que a preposição serve, para unir dois termos e dar sentido a essa fala, a essa frase, a esses termos. Aí nós temos ali, em relação pode ser de posse, essa relação pode ser de posse, de modo, de lugar, de causa, de fim e outras. São definidos pelo contexto. Observe a seguir as possíveis relações. Aí eu tenho aqui esses tipos de relações aqui. Primeiro, eu tenho a minha relação de posse, né? O que seria a minha relação de posse? Ela me dá a ideia de uma posse. Alguém possui alguma coisa, é posse de possuir. Aí eu botei o exemplo. São lindos os olhos de Patrícia. De quem são os olhos? Olha, de Patrícia. Então, a Patrícia, ela é a dona dos olhos. Então, a preposição posse, de posse, ela dá esse sentido de poder, de possuir, né? De poder possuir alguma coisa. De companhia eu vou sair com alguém. Geralmente a gente usa a preposição com, tá? Para companhia. Viajará com uma amiga, olha, dá esse sentido de companhia mesmo. De lugar, o sentido é de lugar. Vai definir o lugar, né? Estive onde? Olha, em São Paulo. Foi o lugar que eu estive. De meio é interessante que o meio ele é voltado para o meio de transporte. Não é o meio que aconteceu nem nada. É o meio que é voltado para o meio de transporte mesmo. É o modo que ele chegou, é o meio que ele chegou e algum lugar. Aqui voltaremos de ônibus. Olha a preposição de aqui, olha. E o meio que ele voltou de ônibus. Fim marca uma finalidade. Um porquê. Me arrumei para estudar português, ou me arrumei para ensinar português. Eu me arrumei com um objetivo, que foi de ensinar a língua portuguesa, ou ensinar para os alunos. Me arrumei para ensinar a turma da 702, ou a turma de 701. Eu me arrumei para alguma coisa. Isso é o sentido da finalidade, tá? Aí tem o exemplo aqui, parou para abastecer o carro. Por que ele parou? Ele parou com uma finalidade, para abastecer o carro. Eu tenho causa aqui, olha que é uma causa mesmo. Manuel Bandeira não morreu de amor.
A causa que ele não morreu não foi de amor. Ou eu podia ter falado também assim, ó, Manuel Bandeira morreu de amor, foi a causa que ele morreu. Aqui eu tô falando que a causa da morte dele foi outra, mas não foi de amor, tá? A gente tem outros tipos de preposições, com outros sentidos. De conteúdo, quando marca um conteúdo. Tem vários tipos de coisa. Eu trouxe o exemplo de alguns. Por que eu trouxe o exemplo de alguns? Vocês vão se lembrar, né? Vocês vão lembrar que nós colocamos no quadro de vocês uma relação de preposição com seus sentidos. Dá uma olhadinha lá no caderno de vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha no caderno de vocês. Desfolhe o caderno de vocês. Vocês vão chegar exatamente nesse quadro aqui, olha, das preposições e seus sentidos. Por isso que eu coloquei só isso aqui, porque eu já havia colocado no caderno de vocês essa relação. A maioria das preposições são palavras vazias de sentido, se consideradas isoladamente. Mas, ao ligarem palavras ou orações, estabelecem determinados significados. Aqui eu acho que misturou alguma fala aqui que eu não entendi, tá? Foi na hora de eu digitar. Eu devo ter digitado alguma coisa que juntou aqui, tá? Que não deu sentido aqui. Aí eu tenho aqui mais também, tá? Mais alguns tipos também de preposição. Acho que pulou. Eu tenho mais o sentido de preposição aqui de assunto. Olha só, olha. É quando se refere ao assunto sobre o que eu tô falando. Aqui o exemplo foi, é melhor não falarmos sobre futebol. Qual é o assunto? É futebol. Oposição também, ó, quando eu sou contra alguma coisa. Eu tenho uma ideia contra, uma ideia oposta. O avião decola contra o vento. Olha a minha preposição aqui, ó. De recursos também. Aqui, recursos tanto financeiro como qualquer outro recurso, né? Mas aqui tá falando sobre finanças mesmo. Estamos sem condições de viajar. Então é o recurso que eu não tenho aqui, ó. Nós não temos recurso de viajar, ou estamos sem condições de viajar porque eu estou doente. Falta alguma coisa, sei que é recurso, tá? Matéria é a matéria que é feita aquilo ali. A bicicleta é de alumínio, é a matéria que foi feita. E aqui eu tenho instrumento, que é o meio que eu usei para fazer alguma coisa. Feriu-se com o martelo, olha o com aqui, ou escrevo a caneta, é o instrumento que eu usei, tá? Tem mais, mas como eu falei, no caderno de vocês tem outros exemplos, bom? Nós vamos falar agora, pessoal, sobre combinação, contração, combinação de preposições. Os pronomes havendo perda de fonemas, desse modo, a preposição, esse fenômeno ocorre quando as preposições a, de, em e p unem-se aos artigos, passa a ter a característica do termo ao qual se uniu. Aí vamos ver, o que seria a minha contração? Seria, gente, quando o meu artigo, olha meus artigos que vão se unir, ó, meu artigo e minha preposição. Esse meu artigo a, essa minha preposição de, a minha preposição em e a minha preposição p, eles vão se unir a algum artigo e vão perder um fonema. Na contração, eles se unem e perdem fonema. No caso do a mais as, fica as. Perdeu o fonema, perdeu um a aqui. Olha o caso do a aqui, ó. Não ia ficar as, perdeu um fonema. Olha a preposição aqui, ó. De mais o, ficou do, perdeu um fonema. Olha aqui, olha. O de aqui, como eu tenho a perda desse fonema aqui, ó. Tá vendo? De mais isso, ficou disso. Olha como eu perco esse fonema aqui, olha. Então, a gente tem que lembrar que no fonema a gente perde a preposição, a gente perde a preposição, a gente perde um fonema. O que seria fonema? Fonema seria uma letra, né? Um som. Ó, aí eu tenho a preposição em, junto com em, né? Em mais esses, fica nesses. Em mais aquela, fica naquela. E eu tenho a preposição do por aqui, ó. Por, p, ó. Por mais o, fica pelos, tá? Então, a gente tem uma
tem uma combinação, uma contração aqui, tá? Que é quando perde a fonema. Aí nós temos aqui embaixo, esse pô aqui tá errado, tá? Depois a gente conserta isso aqui. Eu tenho aqui, olha, há também a combinação que ocorre quando a preposição se liga com o artigo ou o advérbio, onde não havendo perda de fonema nessa união. Não há perda de fonema nessa união aqui não, tá? Vamos lá, gente. Se você, ó, juntar, ele me deu um exemplo aqui, que foi o onde, tá vendo? Onde, ele me deu o onde, que é que é um advérbio, olha. Ele me juntou com de aqui, ó, tá vendo? Olha, como eu não perdi nenhuma palavra, olha, tá? Então ele não há perda de fonema aqui não, na combinação não há perda. A gente tem poucas combinações, nós temos muito mais preposições, tá? Aí eu tenho minha locução prepositiva, eu coloquei uma relação de locução prepositiva, mas são matéria também, outra matéria também que nós temos. Alguma dúvida, gente, pode ir na apostila de vocês, que tem na apostila de vocês. Caderno 1 do Max tem essa matéria. As locuções prepositivas são expressões com valor de preposição. Geralmente são construídas de advérbio ou locução adverbial. E preposição, de, a e com. Olha só. Geralmente, elas são construídas com isso aqui, com essas três preposições aqui, olha, tá? Eu vou ter um advérbio, tá? Com uma preposição. Aqui, ó, além de, olha só. O advérbio, ó. Antes de, apesar de, olha só, tá? Advérbio ou locução adverbial, né? Que elas são construídas. Através de, em lugar de, em torno de, em vez de, por causa de, graças a, de encontro a, devido a e de encontro com. Então, para deixar bem claro nesse final de aula aí, que as preposições que são mais usadas, nesse caso aqui, gente, é de, a e com. São as preposições mais usadas nesse caso de locução prepositiva, tá? A locução prepositiva, ela faz essa união de palavras aqui, olha. Tá? Então, olhei assim, tem minha preposição, junto com o advérbio ou com o outro termo, eu vou saber que tem uma locução prepositiva ali, por causa justamente da preposição, tá bom? Então, vamos encerrar nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e olha, beijão, pessoal, tá?